Olá, irmãs, paz seja com todas, amém. Vamos continuar com nossa aula da EBD, um pouquinho de atraso, mas ainda na nossa revista. A gente vai dar continuidade aqui no estudo do livro de Romanos, que realmente é um livro maravilhoso, um livro difícil, mas muito gostoso de estudar. E agora a gente vai entrar aqui em Romanos 8, a gente está na 7ª lição, a vitória do novo homem. E o nosso texto está lá em Romanos 8, de 1 a 17. E depois vocês leem com calma, a gente não vai ler agora aqui, mas a gente vai ver nesse texto de Romanos 8 que a vida cristã vitoriosa é aquela vida vivida no Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos conduz à vitória. A gente viu na aula passada, né, a luta do cristão, a luta que todo cristão tem entre fazer a vontade de Deus e os desejos da carne que continuam habitando nele, que continua levando ele a pecar. E a gente vê aqui nesse texto de Romanos 8 o escape, né? Deus nos dá aí um escape, um alívio para essa luta, para esse conflito que a gente vive todos os dias. E aqui na nossa revista começa assim: todo cristão carrega dentro de si uma frustração espiritual. Ele não faz as coisas certas que deve fazer e faz as coisas erradas que não quer fazer. Este é o grande conflito espiritual que acontece no íntimo do verdadeiro cristão, que foi o que a gente viu na aula passada, né? Essa luta interna que todos nós vivemos entre fazer o que o nosso coração deseja e fazer o que Deus deseja que nós façamos. Paulo segue uma lógica em Romanos, e aí entra no que a gente estudou até agora. Primeira perdição, Romanos de 1 a 3, capítulos de 1 a 3, fala sobre a perdição. Todos pecaram e estão perdidos. De 3 a 5, ele fala sobre a justificação que vem através de Cristo para nós. A santificação do novo homem está lá no capítulo 6 de Romanos. A luta do novo homem, no capítulo 7, que foi a nossa aula passada, e a vitória do novo homem, agora no capítulo 8 de Romanos. O capítulo 7 termina com um grito de desespero de um crente que quer cumprir a lei de Deus, mas não consegue. E o capítulo 8 começa apontando a base da vitória e termina com o hino da vitória. Eu vou ler aqui os últimos versículos do capítulo 7, que diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha o conflito que ele estava vivendo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Esse é o finalzinho do capítulo 7, os versículos 24 e 25 do capítulo 7, que fala, né, desse desespero de querer fazer a vontade de Deus, mas o corpo pede outra coisa. O corpo leva, a mente leva para outro caminho, para outros desejos, que são a natureza do velho homem, né? Os desejos do velho homem. Mas no primeiro versículo já do capítulo 8, vem o escape. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Então, a gente já vê aqui o começo da nossa vitória, que é o que a gente vai estudar aqui nessa lição, na lição 7, a vitória do novo homem. E o primeiro tema aqui é a base da nossa vitória. Está logo nesse primeiro versículo aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A base da nossa vitória é estar em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Essa é a base. Estar em Cristo é o que faz toda a diferença. Estar em Cristo é a base ou a posição que garante a nossa vitória. Quando alguém aceita o Senhor como Salvador pessoal, é colocado em Cristo, por meio do Espírito Santo. Em Cristo é o lugar da redenção. Isso porque Cristo já sofreu essa condenação no nosso lugar. Ele já pagou, né? A gente viu lá, o salário do pecado é a morte. Mas Cristo morreu já no nosso lugar, ele já pagou essa dívida de pecado que nós tínhamos, e a nossa vitória está em permanecer em Cristo, em estar em Cristo. E isso vem através da nossa conversão, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus e ele passa a habitar em nós.
Segunda coisa, a nossa vitória é total e completa. A gente vê aqui nesse versículo, nenhuma condenação. Não tem nada, não há uma condenação mais leve, não há um abrandamento da pena, você não vai pagar mais fraquinho, o diabo não vai pegar mais leve, não é isso que ele está falando. Está dizendo que nenhuma condenação há. Não tem mais condenação quando nós estamos em Cristo Jesus. O texto fala nenhuma condenação, mas isso não significa nenhum pecado. Isso é importante a gente pontuar. Nenhuma queda ou nenhum fracasso. Os crentes pecam, caem e fracassam. E recebem a disciplina de Deus, que o próprio pecado é que traz essa consequência, que traz a dor, o sofrimento, o castigo que vem com o próprio pecado. Mas jamais serão condenados. Nós somos disciplinados por Deus até para não cair de novo, até para não pecar de novo. O próprio Espírito Santo que habita em nós nos convence, né, dessa necessidade de buscar a redenção, de buscar a santificação, mas não somos condenados por esse pecado, porque o sangue de Cristo que está sobre nós já nos libertou da culpa do pecado. E a terceira coisa que a nossa vitória em Cristo começa a ser desfrutado agora. Não é futuramente, não é lá no juízo final que não seremos condenados, não, isso é agora. E pode notar que logo no comecinho do versículo 8 fala, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É agora, não é só lá na glória. A partir de agora, já nenhuma condenação há. Nós somos absolvidos hoje. Paulo é bem enfático nisso. Nós que estamos em Cristo Jesus, somos absolvidos hoje. Podemos desfrutar da nossa vitória imediatamente após a nossa conversão. Não temos que pagar mais nada. Cristo já pagou. E isso é agora. Quando nós dizemos, eu aceito o seu sacrifício para ser o meu Salvador. Quando nós dissemos, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, como suficiente na minha vida, eu não preciso pagar mais nada, porque Cristo já pagou. E essa não condenação que a Bíblia nos garante é para agora, não é lá para o juízo final, não é para o fim dos tempos, mas é para hoje, é para nós desfrutarmos hoje. Então, quando o diabo vier te acusar, vier jogar na sua cara o que você fez, vier te fazer lembrar dos seus pecados e querer te oprimir com o peso dos seus pecados, lembra desse versículo, que agora não tem mais nenhuma condenação sobre você, que hoje já não tem mais nenhuma condenação sobre você, porque você está em Cristo Jesus, e Ele nos livra do pecado, Ele nos livra dessa condenação. O segundo ponto aqui da nossa lição é o segredo da vitória. O primeiro que a gente viu, então, é a base da vitória, que é estar em Cristo. E o segredo da vitória está nos versículos de 2 a 17, a gente não vai ler aqui, mas o segredo da vitória é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o assunto-chave em Romanos 8, ele é mencionado 13 vezes. Vida cristã vitoriosa é vida no Espírito. E o ministério do Espírito no coração do crente se resume em duas palavras: habitar e influenciar. Ele tem que fazer morada em você e ele também tem que ter voz para te guiar. Não adianta você dizer, Espírito Santo vem morar em mim, mas fica quietinho aí no canto, não me atrapalha não, que eu vou fazer do meu jeito. Ele tem que habitar e te influenciar, te guiar, te conduzir a fazer a vontade de Deus. A evidência da conversão de uma pessoa é a habitação do Espírito Santo. E a habitação do Espírito é o selo de garantia da conversão. Se você é convertido, se você recebeu o Espírito Santo em você, ele habita em você. Você é morada de Deus. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então você é morada de Deus agora. O Espírito Santo habita em nós, primeira coisa, para nos libertar da lei. Para nós não ficarmos escravos de querer obedecer cegamente regras que não entendemos, que não conseguimos, que não temos força para vencer. A lei do Espírito da vida significa a presença do Espírito em nós. Ele nos livra da lei do pecado e da morte. A lei deixa de ser uma exigência externa e passa a ser uma influência interna. Eu não obedeço simplesmente porque Moisés escreveu lá no Velho Testamento
que eu tenho que obedecer, mas o próprio Espírito que habita em mim me leva a essa obediência. Então não é mais uma lei, e sim um instinto guiado pelo Espírito Santo que eu vou viver. Não é uma obediência cega, mas é um caminho que ele me conduz, né? Uma influência interna do Espírito Santo para obedecer a lei de Deus, fazer a vontade de Deus. Segunda coisa, o Espírito habita em nós para cumprir a lei de Deus por meio de nós. O crente não consegue obedecer a Deus com as suas próprias forças. Isso tem que ficar bem marcado. Isso tem que ficar bem claro para todos nós. Nós não conseguimos, com as nossas forças, cumprir a lei de Deus, fazer a vontade de Deus. Sendo assim, o cristão guiado pelo Espírito Santo rende-se ao Senhor e experimenta a obra santificadora do Espírito. Cristo cumpriu a lei no nosso lugar e nos deu a justificação. O Espírito cumpre a lei em nós e promove a santificação. Cristo veio para cumprir a lei de Deus. A gente também já falou isso em aulas anteriores. Ele veio para mostrar, olha, é assim que Deus quer que você viva. É assim que Deus quer que você faça. E nós, quando nos rendemos ao Espírito Santo, conseguimos fazer, porque é o Espírito Santo que também guiou Jesus, que nos guia para cumprir e fazer a vontade de Deus. Terceira coisa, o Espírito habita em nós para nos santificar. E aqui a gente vê bastante esse conflito do velho homem e do novo homem. Do homem guiado pela carne, sem Deus, e do homem guiado por Deus. Nos versos de 5 a 8, Paulo mostra como a luta do novo homem somente pode ser vencida pelo poder do Espírito. Ele faz vários comparativos. Se você anda pelo Espírito, você faz assim. Se você não anda pelo Espírito, você não consegue fazer assim. E aí Paulo também nos dá um processo de santificação, mais 3 coisas. Além dessas do versículo de 5 a 8, nos versículos 12 e 13, 12, 13 e 14, ele fala de mais 3 coisas que nós precisamos, que nós temos no processo de santificação. Primeiro, é uma dívida ou uma obrigação em cumprir com o Espírito Santo. Nós temos aí uma obrigação com o Espírito Santo que nos leva a cumprir a vontade de Deus, que nos leva a buscar a santificação. Essa dívida, você se sente tão agradecido, tão abençoado por Deus, que você se sente devedor e busca fazer a vontade e agradar a Deus. Essa dívida não é igual à dívida do pecado que te oprime, que te obriga no pior sentido, mas é uma dívida de gratidão que te leva a querer ser santo como Deus é santo, para agradar aquele que te fez tão bem, para agradar aquele que te deu tantas coisas boas. É essa dívida que nós temos. Segunda coisa, mortificação dos nossos desejos carnais por meio de uma vida cheia do Espírito Santo. Nós matamos os nossos desejos, nós abrimos mão dos nossos desejos carnais para viver uma vida cheia do Espírito Santo. E é necessário que a gente abra mão dos desejos carnais. O Espírito Santo não consegue ter liberdade, não consegue agir se os nossos desejos carnais estiverem aflorados. Se a gente não mortificar, por isso que a gente faz jejum, por isso que a gente busca a presença de Deus o tempo todo, porque se nós deixamos de alimentar o Espírito e alimentamos a nossa carne, o Espírito não tem forças para agir em nós. Então, a gente precisa dessa mortificação. Tá lá no versículo 13. E terceira coisa, ser guiado ou ser voluntariamente conduzido pelo Espírito Santo. Se você quer essa santificação, quer viver em santificação, você precisa ser voluntariamente conduzido pelo Espírito Santo, deixar ele te conduzir. E quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não deixar ele de lado, mas dar ouvidos, atentar para o que ele está falando e fazer a vontade dele. E aqui o versículo 14 que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você quer viver em santificação, quer agradar a Deus, ouça a voz do Espírito Santo e se deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Outro tópico aqui do Espírito Santo, ele habita em nós como garantia da nossa futura ressurreição
física. A Bíblia diz que os nossos corpos serão ressuscitados, transformados num corpo de glória, mas nós seremos também ressuscitados. E o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo ressuscitará a cada um de nós, a cada cristão. Então, ele habita em nós também para nos dar essa garantia de ressurreição. O Espírito Santo habita em nós para termos intimidade com o Pai. Ele é chamado de Espírito de adoção. E a palavra adoção significa ser aceito na família de Deus. E ser aceito já como adulto, não como uma criancinha mimada que precisa de coisas, mas como um filho adulto que tem os seus privilégios e tem os seus deveres também. Né? Você é o filho de Deus, tem privilégios com o Pai, tem acesso ao Pai, tem liberdade de estar na casa do Pai, na presença do Pai. O espírito de adoção ou de filiação é, em outras palavras, o espírito que torna os crentes filhos de Deus e os capacita a chamarem Deus de Pai. É através desse Espírito Santo que nós temos essa liberdade de chamar Deus de Pai, de entrar na presença de Deus, de falar com Ele abertamente, livremente, e Ele nos responder, e de chorar no colo do Pai quando você estiver aflito, estiver se sentindo oprimido, estiver com medo, chorar no colo do Pai, falar: Pai, me abraça, eu estou precisando de cuidado. É através do Espírito Santo que nós podemos fazer isso. E último item aqui da nossa lição: o Espírito habita em nós para testificar a nossa filiação. Paulo fala que um dos ministérios do Espírito é o testemunho interior, o qual proporciona ao crente segurança da sua filiação e da sua herança. À custa da morte de Jesus, Deus nos salvou e nos adotou como seus filhos. Como se isso não bastasse, Ele quer que tenhamos essa certeza no nosso coração. Ele salva, adota e assegura. Ele não quer que você tenha dúvidas da sua filiação. Ele não quer que você tenha dúvidas da sua salvação. E o Espírito Santo habita em nós para nos dar essa garantia de salvação. É garantia de que você tem lugar na casa de Deus, que você tem lugar na presença de Deus, que você é filho de Deus. Eu até vou ler esse versículo, esse último versículo, para a gente encerrar. Versículo 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E o Espírito Santo, ele fala com o seu espírito, no seu coração, lá no íntimo, que você é sim filho de Deus. E quando o diabo vier te acusar, quando o diabo vier colocar dúvidas no seu coração, o Espírito Santo vai lá e fala: ei, eu tô aqui. E se eu tô aqui, você é sim filho de Deus. Você tem parte no reino dos céus. E não há condenação mais sobre a sua vida, porque eu estou aqui. E nós podemos ter essa certeza de vitória, de que o Espírito Santo habita em nós e nos leva e nos guia a viver em santificação, em viver buscando a presença de Deus, em viver querendo fazer a vontade de Deus e recebendo a santificação, recebendo esse bálsamo que Deus nos dá, de nos livrar de toda condenação, de nos conduzir a não pecar, mas o pecado passa a ser um acidente, não é mais um hábito, não é mais uma rotina. E quando acontece, o próprio Espírito vai lá e avisa: olha, toma cuidado. E aí você tem a chance de se redimir e voltar para o Senhor. Então essa foi a nossa lição, a 7ª lição. E aqui, ó, o autor até destaca, né? Nós aprendemos que é impossível alguém ser cristão sem ter o Espírito Santo. Se você disse sim para Jesus, você já tem o Espírito Santo habitando em você. Deixa ele agir, deixa ele fluir, deixa ele falar, deixa ele te guiar, porque ele já faz morada em você, ele já habita em você, ele quer agora te influenciar também. Aprendemos que todo cristão pode crescer em santificação e ter uma vida vitoriosa sobre o pecado pelo poder do Espírito Santo. Quando você deixa o Espírito Santo te guiar, quando ele tem liberdade de agir em você e através de você, você se torna vencedor sobre o pecado. Você consegue derrotar o pecado, mas somente através do Espírito Santo. E aprendemos que o Espírito Santo nos dá acesso ao Pai e a toda herança espiritual. Toda herança que Jesus, aquilo que a gente canta, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nessa herança você consegue desfrutar dela através do Espírito Santo.
Essa foi a nossa aula de hoje, apesar de um pouquinho mais tarde, um pouquinho fora do horário convencional, mas eu espero que seja bênção para vocês, como foi bênção para mim, né? A gente sabe que o Espírito Santo está aí, mas muitas vezes pelas lutas da vida, pelos nossos próprios medos, pelas dúvidas que o diabo vem colocar no nosso coração, muitas vezes a gente deixa de ouvir a voz dele, deixa de ouvir a voz de Deus, e Deus vem aqui no capítulo 8 de Romanos nos lembrar que a vitória já é nossa, que não há nenhuma condenação. Hoje não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, que temos o Espírito Santo habitando em nós, que ouvimos a voz do Espírito Santo e que deixamos ele nos guiar, nos conduzir. Que o seu restinho de domingo seja abençoado. Vamos estar juntos aí no culto, alguns presencial, outros online, mas juntos no mesmo Espírito que nos testifica que somos filhos de Deus. Esse mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, habita em cada um de nós e nos leva a viver essa vida com o Pai. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Saudade de todos vocês. E logo, logo estaremos juntas de novo, fazendo a nossa aula mais dinâmica, com vocês contando, com vocês falando também, que faz toda a diferença. Deus abençoe vocês. Um beijo. Tchau, tchau.